Esse é um tema que está meio que em paralelo ao julgamento. E para falar sobre os próximos passos do julgamento que pode levar à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 aliados, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o advogado criminalista e professor Felipe Papaiordano. Doutor Felipe, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, Roberto, obrigado. Qual é o resumo dos 2 dias, doutor Felipe? Eu acho que assim, no primeiro, as defesas menos preocupadas, até brincando, e no segundo me pareceram mais técnicas, mais assertivas. É por aí? Na verdade, Roberto, desde o primeiro dia, as defesas tratam bastante das questões técnicas do julgamento, tanto das preliminares como das questões de mérito. Me pareceu que no primeiro dia e no segundo dia a lógica foi essa, desde o início tratar das questões preliminares que já foram até de certa maneira afastadas na leitura do relatório e depois entrar efetivamente nas questões de mérito que são as mais relevantes. Agora, professor, a gente sabe que é muito difícil, claro, né, fazer previsões sobre o comportamento do Supremo. No entanto, na sua avaliação, o colegiado pode acatar as teses da defesa e também queria uma avaliação sobre a acusação que a PGR fez. Você vê que a tese dela foi robusta no sentido de afirmar que, de fato, houve uma tentativa de golpe? A tese é robusta e a tese encontra respaldo com as provas que foram produzidas pela Polícia Federal. O que se precisa, de fato, é ter uma discussão de mérito para analisar se aquilo foi um mero ato preparatório de um golpe de Estado ou, de fato, um ato executório de golpe de Estado e de abolição do Estado de Direito. Então, não cabe dizer que não há provas, porque os relatórios da Polícia Federal foram relatórios robustos. Agora, para ir analisar cada um dos casos de cada um dos réus, para verificar efetivamente aonde o ato preparatório se tornou um ato executório do crime de golpe de Estado, seria um outro ponto. Eu entendo que os ministros vão se debruçar sobre essa questão e vão analisar essa questão tecnicamente, que é o correto, é o que se deve de fato fazer, mas penso que do ponto de vista das preliminares arguidas, de nulidades e outras demais, eu acredito, penso na verdade, que o Supremo Tribunal Federal não vá acatá-las, justamente porque na leitura do relatório elas já foram, de certa maneira, afastadas. Então, eu acho que a grande discussão vai ficar realmente pelo mérito. Professor Felipe, esse é um ponto interessante, porque a gente estava discutindo aqui anteriormente da celeridade do julgamento, do andamento, do processo como um todo até. E aí a gente tem mais 3 dias, terça, quarta e sexta da semana que vem. E volta e meia a gente ouve, salvo se algum ministro pedir vista. Por tudo aquilo que já foi apresentado, e até por esse momento das defesas, ainda caberia um pedido de vista ou o senhor entende que já é possível fazer um juízo de valor do processo como um todo dentro daquilo que já foi apresentado? Olha, Roberto, possível de fato é possível já ter uma ideia de procedência ou improcedência da ação nesse momento. Mas é possível que haja um pedido de vista. Eu não entendo que vai ocorrer, mas é possível. Muito se fala sobre um pedido de vista por parte, por exemplo, do ministro Fux, que levaria aí mais 90 dias para que fosse devolvida ao plenário essa matéria. De fato, não acredito que aconteça, embora seja possível, seja uma previsão, mas com o que já tem das sustentações orais, da sustentação oral do próprio procurador Paulo Bonet, eu acredito que seja suficiente para deliberar pela procedência ou não da ação penal. Entendendo, né? O julgamento na primeira turma é definitivo ou uma eventual prisão, por exemplo, dos condenados só viria depois de julgamentos de embargos, por exemplo, como até aconteceu em casos como o Mensalão. A expectativa é de que o Supremo Tribunal Federal mantenha o seu próprio entendimento de que a prisão é só após a condenação com trânsito em julgado. Então, os réus poderiam aí opor eventual embargo de declaração para sanar alguma omissão, alguma obscuridade no julgamento, e em caso de haver uma divergência entre os ministros, ou seja, 2 votos pela absolvição, é possível que haja aí
os chamados embargos infringentes, que se forem recebidos para processamento, são recebidos no efeito suspensivo, de modo que prisão somente após essa possibilidade de 2 recursos, os embargos de declaração e os embargos infringentes. Existe aí outras possibilidades, né, que muito se fala sobre a possibilidade de recorrer a cortes internacionais e outros aspectos, mas isso não suspende o andamento interno e não é recebido em efeito suspensivo. Então, de fato, prisão só após o julgamento dos recursos, se for o caso de entrarem de fato com esse embargo, tanto de declaração como os embargos infringentes, e só aí, portanto, que o Supremo Tribunal Federal pode mandar executar a pena dos réus ser condenados. Advogado criminalista, professor Felipe Papaiordano, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom dia aí para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia. Muito obrigado.